Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Também aos nossos amados irmãos que estão nos acompanhando pela internet ou aqueles que ainda vão nos acompanhar. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Ainda de pé, meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, e vamos ler apenas o verso 5. Tito, capítulo 1, a partir do verso 5. Aleluia. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim a gloriosa e a poderosa palavra de Deus: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Apenas esse versículo. Oremos, meus irmãos. Querido Deus, maravilhoso Pai, aqui estamos, Senhor, para te ouvir. O único objetivo é esse: ouvir a tua voz, escutar a tua voz, aprender de ti, como foi falado aqui pelo nosso irmão Carlos, ó Deus, sentar aos teus pés e ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Portanto, meu Pai, lida a tua palavra. Nós te pedimos agora que o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração, que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos espirituais, Deus, para que possamos entender a tua palavra neste dia de hoje. Seja com este servo teu aqui, Senhor. Pai, este pequeno servo, Deus, não me deixa, não permita que eu atrapalhe o que o teu Espírito Santo quer fazer nesta manhã em nosso meio, e também com os ouvintes, ó Pai, com aqueles que vão estar nos vendo. Pai, dá-me da tua graça e da tua inteligência. Coloca a sabedoria no meu coração para que eu fale somente aquilo que o Senhor deseja. E é em nome de Jesus que eu te agradeço desde já pelo que vais fazer. Amém. Amém. Podemos sentar, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse segundo semestre, meus irmãos, e isso posso falar para vocês, de forma proposital, nós escolhemos, Carlos e eu, como o início de algumas atividades, de algumas coisas novas que vão acontecer aqui na nossa igreja. 2 delas já foram anunciadas, mas existem outras, tá? Que já estão no forno, sendo preparadas. Em breve passaremos para os irmãos. Então nós teremos aí, agora dia 9, próximo mês, um evangelismo de impacto aqui na região. Aquele negócio assim, estabelecer território, né? Mostrarmos que o Senhor Jesus é o dono aqui deste lugar, e nós vamos fazer isso, e vamos estar com a nossa igreja de São Gonçalo, praticamente em peso. Teremos muitos irmãos aqui nos ajudando nesse trabalho evangelístico que vamos fazer no dia 9. Será um trabalho bem diferente do que o anterior que nós fizemos. E no mês seguinte, em agosto, teremos o nosso aniversário da igreja, dia 20 e dia 21, sendo que o dia 20 será um dia apenas de confraternização. Vamos ter uma mensagem nesse dia. Estamos planejando aí algumas surpresas. Teremos a presença do pastor Alan, já confirmado, né? A irmã Rosa também, pastor Elcio Raimundo e a esposa dele, Isabel, também lá de Itajubá, que estarão aqui conosco. E no dia 21, o pastor Elcio nos traz a mensagem durante o culto. Vai ser 2 dias de festa, irmão. Se preparem, porque muitas coisas boas vão acontecer. Bom, dito isso, queridos, vamos para a palavra de Deus. Vamos aqui ver o que o Senhor Deus tem a nos dizer nesse texto. Ele faz parte, né, da leitura diária da igreja, e me chamou muito a atenção, tá? Essa carta de Paulo a Tito, tá? Uma carta diferente das cartas que Paulo, a nível pessoal, escreveu. E então nós estamos falando de uma ilha, que é Creta. O que acontece? Creta é uma ilha localizada ao sul da Grécia, no Mar Egeu.
possui um litoral muito recortado, fator que favoreceu o desenvolvimento de portos e de atividades ligadas ao comércio marítimo. Então, quando Paulo escreveu essa carta, endereçada a Tito, ela foi escrita no período entre o primeiro e o segundo aprisionamento de Paulo. Todos sabem que Paulo ficou aprisionado em Roma durante 2 anos, domiciliarmente, né? As expensas dele, quem pagava o aluguel da casa onde ele ficava preso era ele mesmo, né? O governo não dava nada, né? E essa carta ela foi escrita nesse período. Mas algum tempo depois dos acontecimentos narrados no capítulo 28 de Atos, que é onde se fala de toda a trajetória de Paulo nas suas viagens, e a saber, durante a 4ª viagem missionária. Mas, Cleito, 4ª viagem missionária, ou eram 3? Não, irmãos. Depois que Paulo foi libertado, né, em Roma, ele foi para a Espanha. E nessa viagem ele passou por Creta, estabelecendo igrejas ali. E foi bastante interessante porque essa viagem que Paulo fez, essa 4ª viagem, vamos colocar assim, ela não é relatada em Atos, tá? Mas ela de fato aconteceu, e é por isso a razão desta carta, que nós precisamos entender exatamente qual o sentido e significado dela. E foi nesta última viagem missionária que Paulo teria passado por Creta e fundado igrejas nesta ilha no mar Mediterrâneo. Agora vamos ver uma coisa interessante sobre Creta. A situação em Creta era bastante complicada. A ilha era famosa por ser bela e corrupta. Paulo escreveu que os cretenses tinham a fama de ser mentirosos. E vocês veem Paulo falando isso no versículo 12 do capítulo 1 de Tito. Então o versículo diz assim: um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Aqui Paulo está relatando o que tinha na literatura dos próprios cretenses. Ou seja, um deles mesmos descrevia Creta desta forma. Então era um lugar terrível, gente. Vocês imaginem um lugar que era uma verdadeira balbúrdia. Era Creta. Você não podia confiar em ninguém. Era um povo completamente corrompido em todos os sentidos, tá? E Paulo estabeleceu igrejas em Creta, em várias regiões ali da ilha. E aí você fica começando a pensar, como é que essa igreja permaneceu? Como é que essa igreja conseguiu vencer esse clima tão ruim, tão desagradável e tão bestial, vamos dizer assim, porque eram cometidas coisas abomináveis nessa ilha. E aqui vai começar a nossa história, tá? Para a gente poder entender exatamente por que essa carta foi tão importante, né? E por que ela é tão importante para nós quando Paulo escreve a Tito. E aí ele já começa dizendo para Tito assim: Tito, foi por isso que eu te deixei em Creta. Foi por essa razão que você foi escolhido para este lugar. Então, meus queridos, a pergunta que vem, e eu diria que até seria a pergunta que Tito fez para Paulo: por que eu, Paulo? Por que você me coloca nessa roubada? Me coloca numa ilha com pessoal completamente ensandecido. As pessoas aqui não têm temor de nada, são terríveis. Você mesmo diz, Paulo, que eles são mentirosos. E como é que você me traz para um lugar desse? Né? Eu fico imaginando Tito falando isso, não que você vai ler isso, mas eu fico imaginando a cabeça de Tito nesse momento, como qualquer um de nós ficaria. Que roubada que você me colocou. Então o apóstolo Paulo, ele tinha inúmeros ajudantes, todos nós sabemos disso. Tinha Silvano, tinha João Marcos, tinha o próprio Timóteo, filho dele na fé, né? Todos eles de muita confiabilidade, homens tementes a Deus, mas Paulo escolhe Tito. E aí a gente pergunta: bom, mas
se ele escolhe Tito, por que ele não escolheu outro dos seus ajudantes, já que eram tantos? Né? Por que, por exemplo, não Timóteo? Timóteo era o camarada do coração de Paulo, estava ali do ladinho dele, o filho amado, querido, um jovem pastor que Paulo estava ensinando todos os princípios da fé, ensinando ele a ser ministro, a administrar as igrejas, enfim, era um cara de extrema confiança do próprio apóstolo, e um camarada que tudo que Paulo passava para ele fazia com zelo, ele cumpria ipsis literis todas as ordenanças de Paulo. Então por que não Timóteo, por exemplo? E apesar de Tito e Timóteo serem ambos cooperadores de Paulo, eram bem diferentes em vários aspectos. Agora, como eu falei, a nossa história começa aqui. Comece a prestar atenção aonde esse texto vai nos levar. Por exemplo, Timóteo foi criado como judeu, circuncidado por Paulo, enquanto Tito era gentio e não foi circuncidado. Tito era mais velho e experiente que Timóteo. Tito era mais forte fisicamente e também em personalidade do que Timóteo. E aqui vem uma coisa bastante interessante. Timóteo precisava ser incentivado e estimulado por Paulo, mas com Tito isso não era necessário. Aí você começa a entender algumas coisas. Por que Paulo escolhe Tito para esta missão tremenda, complicada, difícil? Inserir alguém no meio de toda aquela confusão que havia naquela ilha, idolatria, cultos pagãos, a igreja sendo infestada de heresias, doutrinas erradas, né? Um povo que você não podia confiar nele, porque era um povo completamente inconstante, como o próprio Paulo, já falei aqui, afirmou, era extremamente mentiroso. Paulo vivenciou isso, gente, ele esteve lá na ilha. E aí ele pega Tito e bota Tito para continuar a obra dele ali. E agora nós entendemos por que a escolha de Tito, porque Tito era uma pessoa que tinha aptidões, que tinha qualificações que somente Paulo conhecia, e por isso ele poderia colocar Tito à frente desta missão e ter a certeza de que tudo que ele passou para ele seria cumprido. Porque se vocês forem analisar as duas cartas, primeiro são chamadas as cartas pastorais, 1º e 2º Timóteo, vocês vão ver Paulo indo numa linha onde ele abraça Timóteo e ele trata Timóteo como um filho, como alguém que requer cuidados. Inclusive ele chega para Timóteo e fala: olha, bota um pouquinho, de vinho lá na tua água por causa das tuas constantes dores no estômago, da sua gastrite, tenha cuidado com isso, tenha cuidado com aquilo. Você vê a forma como Paulo trata Timóteo, é uma forma mais de abraçar, sabe, de cuidado, de zelo. Mas quando chega para Tito, vejam a carta de Tito, são 3 capítulos, depois vocês leiam, tá? Para vocês terem uma noção. Paulo não faz sugestões, ele dá ordens. Ele diz: ó, quero que você faça assim, assim e assim. Quando você chegar ali, ó, você vai fazer exatamente assim. Com Tito não tinha refresco. Com Tito não tinha refresco. O negócio era ali, na ponta do lápis. Cobrança mesmo. Em última análise, podemos comparar o que vimos até agora com o fato de que somente Deus é capaz de enxergar com clareza qual é o melhor lugar para ocuparmos dentro do seu propósito. E que qualquer circunstância que venha nos envolver em decorrência da decisão de Deus redundará em glória para o seu nome. Quando nos submetemos à sua soberana e santa vontade. E aí, queridos irmãos, temos os seguintes questionamentos aqui. Se nós pensarmos na forma como Paulo trata
essa questão de Creta, colocando Tito à frente dessa missão e não Timóteo, por exemplo, tá? Começamos a perceber que em toda a Bíblia nós temos situações semelhantes. Eu vou citar aqui apenas algumas. Por que Abel e não Caim? Por que Abraão e não Ló? Por que Jacó e não Esaú? Por que Davi e não Saul? Por que Jó e não seus 3 amigos? Eles estavam lá, ficaram com Jó sentado um tempão sem falar nada, só se condoendo da dor dele. Então, mas por que Jó e não os 3 amigos de Jó? Lá em Roma, Deus tem um grande propósito para este mundo e nós fazemos parte desse propósito. O nosso grande problema, irmãos, é nós não termos a visão macro de Deus. Porque Deus, ele tem uma visão, eu chamo de cosmovisão, né? Quando ele olha como um todo. E dentro desse todo nós estamos ali. Cada ação e reação em nossas vidas, de alguma maneira, cooperam para esse grande propósito de Deus. Nós não conseguimos perceber isso, porque o tempo todo nós olhamos para o nosso umbigo. O tempo todo nós só contemplamos a nós mesmos. E em nenhum momento passa pela nossa mente que nós fazemos parte de um grande todo. E como cristãos, nós influenciamos de uma forma ou de outra dentro desse todo. Essa é a visão de Deus. E quando Deus olha para o mundo, cada um de nós aqui faz parte ou de uma solução ou coopera para um problema. Amém. E aí agora a coisa começa a ficar um pouco mais estreita, porque quando você tira os seus olhos do seu umbigo e começa a olhar para frente e começa a contemplar tudo ao seu redor, e você passa a entender que a sua vida afeta diretamente a este propósito, aí você começa a ter uma consciência um pouco mais apurada do que nós estamos falando agora. Então sigam essa linha de pensamento, porque ela está dentro da palavra. E lá em Romanos capítulo 8, verso 28, um texto muito conhecido de todos, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Muita gente para por aí. Mas olha o que o resto do texto diz: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito, irmãos. E a visão de Deus não é a nossa visão. A maneira como nós enxergamos esse complexo mundo e toda a vontade de Deus para ele, não é a maneira como Deus enxerga. Nós enxergamos de um jeito e Deus enxerga de outro. Nós enxergamos a nossa vida para nós mesmos. O que é bom para nós? O que faz sentido para nós? Ah, meu irmão, isso não tem sentido. Por que isso está acontecendo comigo? Por que está ocorrendo desta maneira? Mas eu estou pensando em mim, na minha vida, nos meus queridos. Eu estou olhando para o meu umbigo. Em nenhum momento nós desviamos esse olhar e colocamos pedimos a Deus: Deus, amplia os meus olhos. Fazer igual Eliseu falou com Geazi, né? Quando Geazi abre a porta, né? Vai fazer o café da manhã e tal, abre a porta e se depara com um exército todo na porta da casa, inúmeros soldados. Ele sai correndo e vai frisar: meu senhor, tem um exército enorme na nossa porta, monstruoso, incalculável. E o profeta continua fazendo o que ele está fazendo, porque ele sabia que o exército que estava por trás desse grande exército era muito maior, numerosamente maior. E aí qual é a oração que ele faz? Senhor, abre os olhos deste meu servo, para que ele contemple a visão verdadeira.
Qual é a visão verdadeira, irmãos? A visão do meu umbigo ou essa visão? Você abrir sua mente, deixar Deus interferir nela, e aí você contemplar todo o propósito de Deus, de que você é importante deste propósito. Porque o texto sagrado diz, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu fui chamado para participar deste propósito de Deus. E cada um de vocês, que estão me vendo pela internet, cada um de nós tem uma participação desse propósito. Agora entenda uma coisa, você pode interferir para o bem e você também pode interferir para o mal. E Tito, a carta de Paulo para Tito, nos leva nessa direção, nesse comprometimento, nesse compromisso que nós temos dentro desse propósito. E aí Paulo chega para Tito e fala assim: foi para isso que eu te deixei aí, Tito. Segura essa onda, é tua, porque você é quem está qualificado para resolver essa situação. Se Abel não tivesse prevalecido sobre Caim, mesmo morrendo sob as mãos do seu irmão, o seu testemunho não nos teria alcançado. Mas, Cleiton, não entendo. Como é que pode? O cara era um agricultor, um pastor, vivia da terra, ofereceu um sacrifício melhor para Deus do que o seu irmão, morreu jovem, não foi dado continuidade à vida dele, ele foi covardemente assassinado pelo seu irmão numa emboscada, numa armadilha. De que forma esse cara cooperou? Eu não vou responder, a Bíblia vai responder. Hebreus 11:4 diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus, preste atenção, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Esse foi o legado de Abel. Abel interferiu, mesmo morto, ele interfere em nossas vidas hoje. Foi o legado que ele deixou. Dentro do propósito de Deus, mesmo sendo assassinado covardemente pelo seu irmão, mesmo passando por aquele momento terrível de engano, perdeu a sua vida. Existe algo mais precioso do que perdermos a nossa vida? A vida é o dom mais precioso que nós temos. Abel perdeu a vida dele, mas esse legado dele interfere positivamente na vida de cada cristão desta terra. A Bíblia afirma isso. Deus dá testemunho disso, é o que está escrito no texto. Se Abraão não tivesse prevalecido sobre Ló, mesmo abrindo mão da campina regada do Jordão, se lembra dessa passagem? Está lá em Gênesis 13, ali no versículo 10, os pastores de Ló brigando com os pastores de Abraão, e aí Ló chega para ele e fala assim: não é bom que a gente fique nessa discussão, nossos pastores estão brigando. Aliás, foi Abraão que falou. E aí ele fala assim: então proponho para você, escolhe um dos lados. Você vai para um lado, e o lado que você escolher, eu vou para o lado oposto. O que a Bíblia diz? Diz que Ló olha para as campinas verdejantes do Jordão, a campina regada, aquela paisagem linda, mas que levava em direção a Sodoma. Abraão ficou com o lado oposto. Ele foi para Canaã. Ele foi para Canaã. Então nós lemos também em Hebreus capítulo 11, verso 9: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Versículo 10: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Para pensar nisso. Ló foi pela sua própria visão, pelo aquilo que lhe agradou. Que lugar lindo, eu vou nessa direção. Já que ele me deu a possibilidade da escolha, eu vou nessa direção.
E Abraão foi para o lado oposto, foi morar em Canaã, morando em tendas, não tinha lugar fixo, passou por situações difíceis. Pararam para pensar nisso? Canaã não oferecia para ele os pastos verdejantes que Ló tinha. Mas Ló foi parar onde, gente? Foi para dentro de Sodoma, foi morar dentro da cidade. Ele estendeu as suas tendas até as portas da cidade. E aí, o que eu aprendo aqui? O que eu começo a entender aqui? Se Abraão não tivesse feito isso, a promessa não teria sido cumprida, irmãos. Se Abraão tivesse escolhido um outro lado, o lado da vista e não o lado da fé, não teríamos a promessa cumprida em nossas vidas hoje. Não estaríamos aqui hoje. Entendem como a decisão dele interferiu de forma positiva na vida de cada cristão nesta terra? Porque ele é o pai da fé. Ele foi para uma terra que Deus ainda ia mostrar para ele. Então pense se em algum momento qualquer um destes que foi mencionado como nosso exemplo tivesse desistido da sua posição no propósito de Deus. Provavelmente nenhum de nós estaria aqui agora. Os campeões da fé, lá da galeria, ao longo da história, não teriam existido. Tente calcular o tamanho desta tragédia, se é que nós podemos fazer isso. Para pensar. Deus tem um propósito gigantesco para este mundo. E você faz parte desse propósito. Imagina se você desiste. Imagina se você volta no meio do caminho. Por que Deus não tem prazer na alma daquele que retrocede? Porque está comprometendo este propósito, irmãos. Estamos ligados nisso. Estamos enxertados na videira, como foi falado aqui hoje. Estamos enxertados na videira com um propósito. Não é só para ficar recebendo a seiva, bom, está chegando seiva nova. Não! Participamos deste plano de Deus. E aí retrocedemos. Aí nos afastamos. Aí nós desistimos. Abandonamos o nosso posto, a nossa posição. Eu quero te dizer, querido, querida, é uma responsabilidade muito grande isso. Porque quando eu imagino um destes homens aqui desistindo, eu fico imaginando aonde eu estaria agora se eles tivessem desistido. Mas vamos continuar. Paulo escolheu Tito porque ele, segundo a sua a análise que ele, Paulo, fez, era o único que reunia as condições necessárias para aquela missão. Não tinha mais ninguém. Cleito, que isso? Não tinha mais ninguém. Paulo tinha inúmeros ajudantes, mas Tito era o único que se qualificava para aquela missão. E isso, meus irmãos, nesse contexto, Paulo escreve a Tito não uma carta pessoal, como eu falei agora há pouco, mas de instruções a respeito da tarefa da organização das igrejas em Creta. Tito foi deixado nesta ilha para que completasse a obra que o apóstolo havia começado, colocando todas as coisas em ordem, inclusive constituindo presbíteros, confrontando falsos mestres e instruindo os santos a respeito da conduta cristã adequada. Essa era a missão dele. No meio dessa confusão toda, no meio desses cachaceiros, vamos dizer assim, entre aspas, no meio dessa turma que não queria nada com nada, Tito era o cara qualificado para encarar essa situação, porque ele era frio, era obediente, ele estava ligado naquilo que Paulo tinha mandado ele fazer. Ele não se sentiu ofendido quando Paulo falou assim, como ele diz no versículo 5, olha a expressão que Paulo usa na carta. Gente, isso aqui é tremendo. Lá no versículo 5 que nós lemos agora há pouco,
Olha o que Paulo diz para ele. Ele fala: por essa causa eu te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Paulo não pagava salário para Tito. Tito não era empregado de Paulo. Não havia nenhum vínculo humano, a não ser o do amor e da responsabilidade e do entendimento que Tito tinha da responsabilidade dele dentro desse grande projeto de Deus. E quando Paulo chega para assim: segura, Tafarel, que a bola é tua, tá? Quando ele diz para Tito isso, tá? É porque somente ele podia fazer isso. Ele não podia botar Silvano, Timóteo, meu Deus do céu, seria um desastre. Então ele tinha que escolher um cara duro, um cara que tinha qualificações para isso. E aonde todo esse raciocínio me leva, meus irmãos? Essa compreensão, fazer igual o Carlos fala. Olha para o texto, vamos ver o que o texto está nos falando. Você e eu ocupamos uma posição única e também somos os únicos que podemos ocupá-la. Eu não posso ocupar a posição da irmã Helena. Não posso ocupar a posição do Diego. Não posso, irmãos. Vocês sabem o que acontece quando alguém da fileira... Eu expliquei aqui para você, né? A linha tem que ser mantida. A linha é isso aqui, ó. São os soldados da frente. Um está colado no ombro do outro. Quando um cai, a linha tem que estreitar. Não tem outro para colocar no lugar. E quando você estreita a linha, você diminui o tamanho dela nas pontas. Ela perde amplitude. Para entender isso, irmãos, como é grave, extremamente grave, quando nós saímos do propósito de Deus. Não tem ninguém para botar no teu lugar. E aí o que tem que fazer? Estreita a linha. Você perde nas pontas. Você perde amplitude. Você não tem como. O seu domínio territorial, você não tem como abranger ele. Porque um de nós não entendeu esse propósito de Deus ainda. Tito tinha essa compreensão. E aí quando Paulo fala assim: você vai fazer exatamente o que eu te mandei fazer, ele não fica ofendido não, irmãos. Ele faz o que Paulo mandou ele fazer. Ele não fica chiando: Paulo, que roubada, cara. Como é que tu me manda para um negócio ruim desse? Tu é meu amigo mesmo, cara. Você é meu irmãozão. Olha o que tu fez comigo, cara. Ele não faz isso, mas ele cumpre o que Paulo ordenou a ele. Vamos para frente, irmãos. Paulo disse para Tito: foi por isso que te deixei aqui. Agora ponha em ordem as coisas. É o que está escrito no verso 5. Tito, por isso que eu te larguei aí, meu irmão. Dá teu jeito agora. Resolve essa pendenga. Muda isso. Eu quero que você vá e contraponha as heresias que estão sendo semeadas dentro da igreja. Eu preciso que você restabeleça a liderança das igrejas que foram plantadas. Você tem que cumprir este propósito, porque ele é só teu. E Deus está nos falando a mesma coisa. Fui eu que permiti você chegar nesta situação que você se encontra agora. Então Deus está dizendo: põe as coisas em ordem. É você que tem que fazer, Luana, é você que tem que cumprir a sua parte desse propósito. Pati, é você que tem que cumprir a sua parte no propósito. Cada um de nós tem uma parte dentro desse propósito e temos que cumprir, porque se você não cumprir, a linha vai estreitar. E lá naquele dia, quando nós estivermos diante de Deus, Ele vai cobrar isso de nós.
Vocês não tenham dúvida quanto a isso, quando aqueles olhos ardendo como chamas, fitados. E quando os livros, teu nome está lá no livro da vida, beleza, é salvo, mas os outros livros vão ser abertos. E eles serão lidos, irmãos, e aquela multidão inteira que vai estar lá vai escutar o que vai ser falado ali. Foi por isso que eu te deixei aqui. Agora ponha as coisas em ordem. Mexa-se. Arrume o que está destruído. Se arrume com o teu Deus. Gente, está numa família complicada? Seus pais não são cristãos? Sua família pega no teu pé diuturnamente, perturbando a tua ideia. Aí Deus olha para você, é por isso que eu te deixei aí. Foi por isso que eu te larguei. Dá teu jeito agora. E arruma isso. Arrume isso. Resolva isso, é tua missão. Dentro deste propósito que eu te coloquei, é a tua missão. Para os pastores que estão me ouvindo agora, teu ministério está infrutífero, você não está conseguindo ver salvação na sua igreja, eu estou falando isso para mim. Você não está conseguindo fazer as coisas que Deus te manda fazer, dê teu jeito, arrume isso, mexa-se. Em vez de ficar sentado numa poltrona, aguardando as coisas caírem do céu, haja, faça a sua parte no reino. Não importa qual é o teu papel, se você é apóstolo, bispo, pastor, um simples membro, obreiro ou até um semideus, não interessa o que você é, a ordem é: ponha em ordem as coisas agora. Foi isso que Paulo falou para Tito, num lugar que era o caos puro. Ele chega para Tito e diz: arruma a casa, resolva o problema. E ele fez isso como ordem, irmãos. Eu estou te mandando fazer isso. E a mesma coisa Deus está falando conosco aqui agora. Deus não nos salvou, irmãos, para ficarmos de filosô. O que mais tem hoje é crente filosô. Crente filosô. Prosperidade. Eu quero prosperidade, eu quero um carro novo, eu quero uma casa com piscina, eu quero isso, eu quero... O crente que vive é um crente circunstancial. Ele vive pelas circunstâncias que eu rodeio. Agora, como é que a gente faz isso, queridos? Como é que nós resolvemos isso? Em primeiro lugar, temos que ter um objetivo. Porque o que está acontecendo hoje é que a maioria dos cristãos hoje ainda não viram qual é o objetivo que nós temos. Qual é o nosso objetivo? A Bíblia é clara, queridos. É clara. Ela nos dá esse objetivo e ao mesmo tempo nos orienta a fazermos medições ao longo da nossa vida para vermos o quão perto estamos dele ou não. E sabendo que você ainda não está muito perto, você faz ajuste. Num departamento comercial é assim que funciona, nós chamamos de temperatura. A empresa te dá um objetivo e você traça as estratégias, as metas, tá? Para cumprir esse objetivo. E ao longo do período traçado, você mede a temperatura para ver até onde, o quanto você está próximo disso. Quem é de comercial sabe do que eu estou falando. Aqui é a mesma coisa, irmãos. Nós temos um objetivo traçado desde o início e claro na palavra de Deus. Qual é esse objetivo? O objetivo está em Efésios capítulo 4, verso 13. Está lá. Vamos ler. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Gente, isso é o objetivo. Ó. Até que nós cheguemos lá. É o que o texto está falando. Nós temos que chegar lá. Então esse é o nosso objetivo. Então Efésios 4,13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Opa! Olha aí o objetivo.
à medida da estatura de Jesus. E olha, não venha com esse papo para cima de mim, dizendo que Deus te deu um objetivo impossível de ser cumprido. Porque se fosse impossível, Ele não ia colocar isso aqui para nós, irmãos. Ele é o primeiro a dizer para todos nós: sede santos como eu também sou santo. Deus vai te pedir algo que Ele não possa realizar na sua vida, ou que você não possa atingir, porque eu conheço um camarada que conseguiu. Eu conheço um camarada, e vocês também conhecem, e esse camarada escancara um dos trechos para mim mais poderosos e incisivos que um camarada pode falar no final da vida. Ele diz assim: combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Em outras palavras, não tem uma gota desse cálice que eu preciso tomar, já sorvi todo o cálice, já tomei tudo. Agora vocês façam o mesmo, porque eu consegui fazer. E qual é a segunda? A primeira coisa é você entender o seu objetivo. Você está nessa terra, plantado nela, com um objetivo já traçado por Deus. Não é um objetivo teu. Deus traçou esse objetivo para nós. Chegarmos à estatura do varão perfeito. O nosso parâmetro é Jesus. Tudo que Ele fez, a sua obra poderosa, tudo que Ele consolidou, tudo que Ele realizou em 3 anos e meio de vida. Jesus fez coisa que eu, com 64 anos, ainda não consegui fazer. Se Jesus tivesse tido 64 anos de vida, irmãos, eu fico imaginando, se com 3 anos e meio não haveria livros na terra suficientes para escrever toda a sua história, imagina com 64 anos, irmãos. É sinal que eu preciso reavaliar, me reavaliar, ver essa minha temperatura como é que está. Em segundo lugar, eu vou dizer o que Paulo está mandando cada um de nós fazer. A primeira é você ter esse objetivo bem definido na sua mente. E a segunda é atropele. A palavra é essa. Atropele todo e qualquer pensamento ou ação que contrarie esse objetivo. Cleiton, mas onde está isso? Tito, capítulo 2, a partir do verso 13. Olha o que Paulo fala para Tito. Ele diz: aguardando a bem-aventurada esperança, preste atenção, aguardando a bem-aventurada esperança. Qual é a nossa esperança? De um dia estarmos eternamente com Deus. Essa é a nossa esperança, não é a casa própria, não é o carro zero, não é o banco estar entulhado de tanto dinheiro que o gerente vir atrás de você e falar: precisa tirar o dinheiro. Meu irmão, está ocupando espaço, bota em outro lugar. Não é para isso, não foi para isso que Deus nos chamou, meus irmãos. Aguardando a bem-aventurada esperança. A nossa esperança é o céu, a nossa esperança é a eternidade com Deus. Essa é a razão da nossa esperança. Aí ele continua: e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no 14 ele fala: o qual se deu a si mesmo. Aí Paulo mostra para Tito o teor desta mensagem, o nível de comprometimento, porque se o meu objetivo é ser parecido com Jesus, então qual é o teor? O teor dessa ligação. Paulo diz aqui: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial. Irmão, meu Deus do céu, nós somos um povo especial, mas não é especial para andar de carro zero, não é especial para ter casa na praia, é especial para morar com Deus, um povo exclusivo, um sacerdócio eleito, povo santo. O nosso objetivo, queridos, é sermos iguais a Jesus. E pare para entender isso. Ele continua:
Fala disto. Olha aqui que Paulo diz para Tito, lá no versículo 15. Fala disto. E exorta, e repreende com toda a autoridade. Aí vem a cereja do bolo. A última parte do texto que diz: ninguém te despreze. Olha como é que Paulo é ousado. Ele diz: ninguém despreze você. Quando você for apresentar as tuas credenciais, quando você for mostrar o teu objetivo, quando você caminhar nesta direção, ninguém te despreze. Isso tem que ser tão forte, tão eloquente. E aquilo que discutimos aqui hoje, muitas das vezes não precisamos nem falar, a nossa vida transmite isso. E é o que Paulo está dizendo aqui: ninguém pode desprezar ou contrapor o que eles estão vendo, aquilo que eles estão percebendo. A sua vida é diferente, a sua maneira de agir é outra, o teu pensamento é o céu. Você age como se vivesse nesse planeta mesmo. A palavra usada no grego para que ninguém te despreze é perifronel, ou perifronel, que é a junção de dois vocábulos gregos que traduzem colocar-se. Preste atenção, é isso que o texto diz, por isso que eu estou falando. Atropele, é o que Paulo está mandando você fazer, a mim fazer. Então ele diz aqui, ó: colocar-se em pensamento além, exaltar-se em pensamento acima de uma pessoa ou algo. Você tem que se sobrepor a isso. A sua vida tem que ultrapassar isso. E quando você se apresentar diante deste mundo, as tuas ações, os teus pensamentos, tudo que você representa nesta sociedade, nesta terra, tem que falar mais alto, irmãos. E aí ninguém pode desprezar o fato de que você é uma pessoa transformada, uma pessoa mudada. Paulo está ordenando que não deixemos que nada, ninguém, nenhuma coisa nos impeça de pensar, viver e agir segundo o que está descrito no texto que nós lemos. O que foi falado lá no verso 5, tá? Paulo está dizendo assim para você: foi por isso que eu te deixei aqui, porque você pode concluir a tua missão. Se você não a concluir, não a concluirá porque você não quer, não é porque você não pode. Você pode, porque foi a pessoa que eu escolhi para esse lugar. O que você está passando, o que você está vivendo na sua vida agora, tudo que está acontecendo com você neste exato momento, você pode suportar sim. Você consegue superar isso sim. Você consegue cumprir o seu papel sim. Porque quem escolheu fui eu. Eu não escolhi o Cleiton, porque o Cleiton ia dar com os burros na água. Ele não ia conseguir fazer o que você faz. Então, irmãos, preste atenção nisso. No reino de Deus, você não é substituível. Se você cair, se eu cair, a linha é estreita. Alguém vai ter que ir para o seu lugar, mas apenas para encolher a linha. É muito sério isso, queridos. É muito sério. Concluindo, queridos. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 17. Diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória e muito excelente. Eu acho interessante as expressões que a palavra de Deus coloca. A gente acha que a tribulação que é pesada, a angústia é pesada, o sofrimento é pesado, a falta de respostas é pesada. É assim que nós vemos. Umbigo, de novo. Aí Deus chega para você e diz: a tribulação produz um outro tipo de peso. E aí é quando você olha para cima e começa a contemplar da forma como Deus contempla. Então ela produz um peso eterno de glória muito excelente. Muito excelente. Continuando. Por isso, de novo,
Por essa razão, quando você tira os olhos do seu umbigo e começa a olhar para frente, não desfalecemos, verso 16, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, Paulo está dizendo, é natural, o tempo passa, os problemas de saúde chegam, as dificuldades que a velhice traz, chegam. No meu caso, por exemplo, minha esposa estava reclamando ontem, dizendo, vai chegar o dia que eu vou ter que te carregar no colo, vai ser difícil para ela. Tá? Então, esse é o ponto, irmãos. Chega um momento que o nosso corpo carnal começa a enfraquecer, os problemas começam a chegar, e isso vai somar as lutas internas que nós temos, as lutas externas que também possuímos. Mas Paulo está dizendo no 16 aqui, não desfaleça. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, aí volta novamente, tira a visão do natural, passa para o espiritual, aí ele diz, o interior, contudo, se renova, todos os dias, de dia em dia, a cada momento. E no 18 ele diz, não atentando nós, cereja do bolo de novo, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, aquilo que nós falamos hoje aqui na escola bíblica, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amados, se vocês não lembrarem da mensagem de hoje, guarde apenas uma coisa, que é fato. Fato. Foi por isso que Deus te colocou onde você está. Amém. Lembre só disso. Amém. Você não está aí fortuitamente. Você não está nessa situação de aperto, de dificuldade, de desentendimento, de problemas mil. Você está aí porque Deus permitiu que você chegasse até aí. Agora dá teu jeito. Foi o que Paulo falou para Tito. Tito, foi para isso que eu coloquei você aí. Agora você cumpra as minhas ordens. Faça o que eu te mandei fazer. E se vocês lerem a carta, recomendo que todos leiam toda a carta, são 3 capítulos. Leiam a carta para vocês entenderem como Paulo fala com Tito. A maneira que ele deve se portar, como ele deve fazer, o que ele deve fazer. Quando ele diz para, olha, a liderança que você constituir, ela tem que seguir estes princípios aqui. Não faça diferente disso. Não faça. Ande de forma, de sobremaneira, que as pessoas enxerguem em você, que você é um homem de Deus. E aqui é a mesma coisa, você é uma mulher de Deus. Amém. Não me importa, irmã ou irmão, o estado emocional que você se encontra hoje. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Isso é fato, fato. Contra fatos não existe argumento, podemos argumentar contrário. O diabo pode te imprimir isso, mas é fato que você é mulher de Deus e que você é homem de Deus. Então cumpra o seu papel no corpo. Fiquemos de pé.